Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Semear, o podcast da Cereal Ouro. Esse projeto está sendo desenvolvido pela Cereal Ouro para você, que é cliente, parceiro, colaborador e a todos aqueles que buscam estar antenados sobre as novidades, tendências sobre o agronegócio. Eu sou Luiz Menck e estarei junto com vocês ao longo dessa jornada. E junto comigo aqui hoje está comigo o Arival, nosso diretor comercial. Seja bem-vindo, Arival. Olá, Luiz. Prazer novamente participar nesse bate-papo. Convidado hoje é mais do que especial. Eu acredito que você que vai acompanhar conosco esse episódio vai gostar demais do que nós vamos trazer aqui hoje. Bom demais. E como segue a tradição do nosso podcast, né? Sempre trazendo convidados especiais. Hoje estamos aqui com o Rodrigo Alves, conhecido no mundo agrícola como Rodrigo Paraná, diretor comercial do Seedcare Syngenta. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado por aceitar esse convite e estar aqui conosco. Eu que agradeço, Luiz Arival, o convite, a toda a Cereal Ouro. Uma honra, uma satisfação poder vir participar desse projeto inovador aí da Cereal Ouro, que procura levar não só informação e tecnologia para o campo, mas também algumas inspirações aí baseado nas nossas histórias e tudo que a gente conseguiu ver de agricultura, de evoluções e de aprendizados profissionais. Então, uma honra, uma satisfação poder contribuir com os amigos aí de longa data, um pouquinho aí do nosso conhecimento, não só na parte de tratamento de semente industrial, mas também na parte profissional aí, numa jornada que a gente tem na agricultura brasileira. Não, Obrigado. Bacana, Rodrigo. E no nosso primeiro episódio a gente falou sobre o legado que o André, né, Arival veio aqui conversar conosco, falando sobre o legado da Cereal Ouro. E legado se constrói com o tempo. Você comemorou recentemente 20 anos de casa. Como é que foi essa trajetória até chegar, né, na posição que está hoje, né, comemorando esses 20 anos de casa? Algo raro hoje em dia, né? Cara, que bom que você começou com essa pergunta, porque para mim foi um motivo de muita honra e muita satisfação conseguir chegar num marco como esse de 20 anos de trajetória dentro de uma mesma casa, que é a Syngenta, né? Mas antes de falar dessa trajetória, eu sou do mundo agrícola, eu sou do agro, de nascença, de pai, mãe, vô, vó, bisavô, bisavós. Então toda a minha família, do lado de pai, eram agricultores, a família da minha mãe eram trabalhadores do agro, né? Eram os funcionários das fazendas. Então, eu nasci numa usina de cana. Morei, meu pai formou em técnico agrícola, foi trabalhar numa usina de cana-de-açúcar no Paraná, e eu fui nascido e criado nessa usina até meus 12 anos de idade. Então, quando pega aquelas redaçãozinhas de escola, o que você quer ser quando crescer? Eu nunca tive outra, sempre fui engenheiro agrônomo. Então, a minha origem de bisavô, bisavó é do agro. Então, eu nunca pensei em ter outra formação a não ser trabalhar com agricultura e ser um engenheiro agrônomo, né? E eu acredito que fazer os 20 anos de carreira, que é 20 anos de agrônomo, 20 anos na Syngenta, é uma história baseada em persistência, coerência e consistência. E garanto para você, o começo não foi fácil, né? Dos meus 20 anos, 16 anos dedicados a sementes e a tratamento de sementes. Nós vamos falar um pouco sobre isso, porque para mim não tem diferença, né? Uma conexão muito mágica que existe entre germoplasma, vida e proteção da vida. Então, dos meus 20 anos, 16 anos dedicados a esse segmento de mercado. E comecei lá em 2002, cara, como assistente técnico de vendas, tá? Eu lembro que na época o mercado estava aquecido. Eu formei na Universidade Estadual de Maringá, né, em 2002. E o mercado aquecido em vendas e a gente, cara, eu era um bom aluno, tinha umas boas notas, tinha um bom contato com o departamento, os professores, cara, a galera estava sendo empregada. Cara, e eu tive uma proposta para começar na Syngenta Sementes. Um amigo meu me cruzou na rua, falou: Paraná, você está formando, os professores te indicaram. Falei, cara, bateu o coração, sabe, daquele sentimento de pele, assim, cara, vou lá conversar com o cara. Era a pior proposta que eu tinha. Na época, Marival, não sei se você lembra disso, não é? Eu tô falando hoje ATV por ser uma forma friendly, vamos dizer assim, Isso, o ATV. isso. Mas no contrato era preposto de representante, né? Eu paguei 1 ano e meio para trabalhar. Eu paguei 1 ano e meio trabalhando. Eu não ganhei um centavo no meu primeiro 1 ano e meio como ATV. Isso é porque você tinha comissão, trabalhava vinculado a uma revenda, você tinha só um ajuste de despesa, eram os modelos de 20 anos atrás. Mas foi uma fase mágica onde eu aprendi a ser agrônomo mesmo,
né? De estar no campo, estar com o agricultor, instalar, aprender de fisiologia, fenologia de planta. Agrônomo de semente tem que saber da vida, tem que saber da planta. Não é só saber regular uma plantadeira. Você tem que conversar a língua do agricultor. E qual é o momento que você está mais perto do agricultor com a atenção dele? É o plantio. O agricultor dá atenção para isso, ele valoriza isso. Você tem o insumo mais precioso do agricultor no momento do plantio, da instalação da lavoura dele, que é o tempo dele. Né? Eu aprendi isso nessa época. Falei, cara, isso vai me diferenciar um dia. Então não adianta por qualquer. Eu pagando para trabalhar. Cheguei a pedir dinheiro emprestado para minha mãe e para meu pai para poder colocar combustível no carro. Eu lembro disso, essa cena até hoje. Foi um momento assim que eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? Falei, tô aprendendo, tô me capacitando. Porque essa posição como assistente técnico de vendas de semente tá me permitindo conhecer o agricultor, não só a agricultura. Então aí que vem algumas lições que eu tirei desde os meus primeiros dias. Cara, dinheiro é bom, mas você tem que construir como você pode chegar até ele. Porque propostas de vir para cá, pular para cá, ganha mais aqui, ganha mais aqui, você recebe. Todo bom profissional tem uma proposta 30% a mais do que ele tem hoje. Ele é assediado, Ele né? é assediado. O mercado é carente. O mercado é carente. Agora, para você construir uma carreira sólida, com legado, com história, você tem que ter criar as suas experiências. Você só gera experiência a partir do momento que você vive coisas, né? Que você cria esses momentos técnicos, esses momentos de desconforto às vezes, momentos de crises que você cresce. Se você só procura 30% a mais, no final do dia você vai estar com 15 anos de carreira e não gerou uma experiência. Não tem o que construir, não tem o que compartilhar, não tem o que ensinar, tá? Então por isso que eu falo que se hoje eu estou aqui completando 20 anos de carreira numa posição de diretoria comercial da Syngenta, e a Syngenta foi meu primeiro e único emprego até hoje. Dancei o baile de formatura no sábado, no domingo eu tava com um golzinho sem ar, batendo um carreador em Umuarama, Paraná. Saí de Maringá, fui lá, projeto de desenvolvimento de reforma do Arenito Caiuá, em reforma de pastagem. E paguei para trabalhar 1 ano e meio. Lembro até hoje, meu primeiro salário depois de efetivo foi devolver R$ 1.100 para minha mãe, que eu tava devendo ela. E mais um pouquinho pro meu pai também. Mais uns milão pro meu compadre, entendeu? E teve um momento, vou citar isso aqui que é importante para os jovens que estão começando carreira profissional agora ouvir, e a gente sabe que tem. Eu lembro que eu fui convidado, cara, para ir para uma empresa concorrente da Syngenta, parte defensiva agrícola, para ser efetivo. Falei, cara, agora eu vou ter que ir, cara, porque vou sair do preposto, né, do ATV, e vou pegar essa vaga aqui pra mim. Cara, o gerente regional, eu era preposto de ATV, eu ia baixar na minha área. Falou, cara, beleza, você tá fazendo um bom trabalho, cara, você quer aceitar a proposta, a gente não pode fazer mais nada, mas a gente conta com você, precisamos de você. Cara, aquilo me deu uma empatia, sabe? Falei, cara, os caras precisam de mim, cara, os caras me deram a primeira oportunidade da minha vida. Cara, por causa de uma carteira assinada, eu vou deixar esses caras na mão agora, era importante no momento. E os caras sendo sinceros comigo, gerente regional de vendas, Marco Aurélio Justus, hoje é vice-presidente da Timac Agro no Brasil, e o RTV da época, saudoso, hoje é falecido, muito, meu padrinho de casamento, guardo o coração até hoje, Claudecir Longuin. Fala, cara, eu tenho que estar perto desses caras. Eles me deram chance. Eles apostaram em mim, eu vou... Falei, cara, eu vou continuar com vocês. Cara, vai pelo só mais essa safra, que depois o bolso não aguenta. Cara, a primeira vaga que teve de RTV da Syngenta no Brasil, eles falaram, vai lá, agora você merece. Fechou o ciclo, fechamos o ciclo, trabalhei mais 4 meses com eles. E vim ser RTV de sementes em Campo Novo dos Parecis, Mato Grosso. Que mudança, hein? Que mudança. Nunca tinha ouvido falar, Arival. Nunca tinha ouvido falar. Os caras falaram, prometi pra você que... Falou, você é homem. Você prometeu, você merece. Você vai para a próxima vaga de efetivo de CITES que tiver no Brasil, nós vamos te indicar. Fiz o processo seletivo normal, fui para São Paulo e tal. Aí falaram, vaga é Campo Novo dos Parecis. Eu falei, onde fica? Eu nunca tinha ouvido falar em Campo Novo dos Parecis. Conheci até Tangará da Serra. Né? Foi um momento mágico na minha vida também, cara, porque na época eu tava, assim, começando o relacionamento com a minha atual esposa. Tive uma conversa, falei, eu vou na frente, você vai atrás, mas não, agora... Vamos. E eu fui para abrir a região praticamente, cara. Eu tava com recém feito 24 anos de idade. Vamos para abrir a região do Parecis com Syngenta Seeds.
Essa é a parte de sementes. E aí que vem uma questão de consistência, né? Fiz um primeiro ano bom, um segundo ano bom, né? Abri os canais de distribuição, fizemos relacionamento com grandes clientes, conexão com Crop Protection, primeiro projeto de integração Crop Seeds, né? Ali eu comecei a trabalhar já com tratamento de semente mais a fundo, estava começando os processos de milho industrial, né? Que foi o primeiro projeto que a TSI começou com as empresas de milho. E aí eu fui convidado, teve uma reestruturação, eu fui convidado para ser transferido. E eu não queria, cara. O diretor comercial na época, o Ricardo Ribeiro, ligou para mim e falou: Paraná, vou ter que fazer uma reestruturação, você é o único solteiro no Mato Grosso, é o único que eu posso mexer. Eu falei: eu não quero. Eu falei: cara, eu peguei a região, fazia 1.500 saquinhos de milho. No primeiro ano eu fiz 6, no segundo eu fiz 12, eu vou fazer 20. Eu vou fazer 20, eu vou ser o maior crescimento do Brasil, eu quero ganhar prêmio na convenção, eu estou estruturado para isso. Então, sabe a questão de planejamento, organização, coerência e consistência? Foi o que aprendi nessa fase. Ele falou: cara, não tem jeito, você é o único solteiro. Esse, na época foi esse o critério, para não mexer com famílias, né? Aham. E aí eu fui transferido para Itapetininga, São Paulo. Foi muito bom para minha carreira profissional também. Peguei uma região muito boa, uma região que já era... Eu já tinha trabalhado numa região, Arival, que era assim, eu tinha que pegar uma região do nada e fazer crescer. O desafio foi: pega uma região boa, grande, de alto share e mantém. Manter. E aí foi uma fase pessoal legal, porque eu pude casar, minha esposa veio morar comigo em Itapetininga. Ali construindo uma família, eu criei e se gente, a área agrícola, você cria muito relação. Seus amigos viraram os agricultores. Uma região de altíssimo nível tecnológico. Altíssimo nível São tecnológico. Paulo ali. Tudo São Paulo, altíssimo potencial produtivo. Acho que até hoje, estava começando a plantar soja naquela época. Foi a safra 2006, 2007, sabe? E ali tocamos vários projetos e depois de um tempo lá, tanto com sementes como com Crop Protection também, ali nós criamos uma célula de trabalho, tanto a Syngenta atuava lá com uma célula de trabalho, era eu, que sementes, o TRTV em defensivo, de vez em quando a gente trocava um pouco, comecei a aprender e fui. E aí eu falei: cara, legal, já estou numa vida de RTV legal, acho que eu posso almejar voar um voo mais alto. A minha experiência em sementes, a Syngenta estava fazendo aquela integração Crop Seeds. Acho que precisava num time de liderança alguém com experiência em sementes. Tudo começa com sementes, né? Isso aí. Tudo começa com sementes. E eu me candidatei a uma posição de gerente de marketing. E aí eu fui ser gerente de marketing de cultivos em Campinas. Mas muito focado, mais uma vez, 85% focado em sementes, fazer um negócio de milho da Syngenta, sementes de milho na época. E começamos a introduzir o portfólio de soja. A região lá estava começando a plantar soja. Eu lembro até hoje, aquela região São Paulo, Minas. VMAX, Spring, VTOP, 3363. Aquela região plantava 300 mil hectares de soja. Hoje passa de 1 milhão. Né? Mais até. Hoje eu não quero me pegar aqui, arriscar o número, que eu não estou com o número atualizado. Cara, e aí que eu comecei a criar algumas coisas comigo que eu quero compartilhar com vocês. Para chegar aos 20 anos, tá? Cara, você tem que fechar ciclos bem fechados. Se você não fecha um ciclo bem fechado, você não se priva ao direito de aprender. Não é porque uma outra empresa ou uma outra posição dentro da própria empresa vai me pagar 20% ou 30% a mais, que isso pode seduzir, porque isso te priva do desenvolvimento, te priva do conhecimento, te priva da gerar experiências, tá? Então, quando eu estava nessa posição que eu fui convidado para outra posição, para ser gerente regional de vendas, eu falei: eu preciso fechar pelo menos 3 anos nessa cadeira. Depois de 3 anos aqui, por quê? Que aí eu comecei nessa fase, estava quase 30 anos, eu descobri os meus valores profissionais. E vou compartilhar com vocês aqui. Raras às vezes a gente tem chance de falar isso, né? Mas eu vou compartilhar com vocês. E eu acho que é um mantra que eu criei comigo. Primeiro, conhecimento. A gente tem que sempre estar buscando conhecimento. Nós formamos em agronomia, né? Temos que ser técnicos. Eu sempre falo para meus times, cara, treinamento técnico, mas você tem que ter atitude também de conhecer o técnico e se autodesenvolver constantemente. Por isso que a gente contrata agrônomo. A gente contrata agrônomo não é para ficar treinando o cara todo dia também. O básico ele tem que saber, né? Ele tem que saber, mas você tem a fonte de informação, de conhecimento. E também nós somos profissionais versáteis. Um agrônomo hoje de empresas grandes como a nossa, não existe mais empresa pequena, gente. Você precisa conhecer de finanças, você precisa conhecer de marketing. Você não tem que ser um marqueteiro, mas princípios, técnicas, conceitos, teorias, você tem que conhecer. Você tem que saber, que eu falo, da área financeira da sua empresa.
Cara, a sua empresa ela tem bens, né? Você é o principal bem da sua empresa. Então você tem que lutar junto com ela por isso, É isso né? aí. Tem que conhecer de estratégia para defender no campo. Então o conhecimento, cara, ele é a base de tudo. Meu segundo grande valor é contribuição. Cara, se eu tô conhecendo, tô aprendendo, eu tenho que contribuir também, eu tenho que gerar resultado. Entendeu? Mas quais são as minhas habilidades e competências que eu tenho já formadas que vão poder que eu tive ela através desse conhecimento, gerar mais resultado para a empresa. Qual que é o meu campo de jogo? Tá? O terceiro valor para mim nessa linha são pessoas. E aí você ter time, ter equipe, ter pares. Cara, eu fui gerente de marketing por 3 anos, eu não tinha equipe. Cara, foi a fase mais difícil de liderar que eu tive na minha vida. Você tem que liderar por influência. Isso aí. Liderar por influência, você tem que ter empatia. Você tem que saber se colocar no sapato dos outros. Você tem que saber criar um momento para influenciar toda uma cadeia em prol do seu projeto, sabe? Então, pessoas, cara. E, cara, como é gostoso conforme você vai subindo, você vê que vem gente subindo com você, né? Esse aqui veio junto, esse aqui veio junto. Ontem mesmo, num jantar, numa reunião lá em Campinas, eu estava discutindo com o Silento, o Marco Fábio Silento, é o gerente de FFE da Singenta, 40 anos de Singenta. E ele vai fazer agora em julho, uma inspiração para mim. Uma inspiração para mim. Meu projeto de vida é um dia chegar nesses 40 anos como ele também. Cara, e a gente tá falando num projeto de assistente técnicos que eu criei quando eu era gerente de marketing, primeiro projeto de milho, especialistas em milho de São Paulo. Cara, todo mundo fluiu, cara. Todo mundo hoje é RTV, outro é gerente regional, sabe? Então, Isso é pessoas, bacana. isso é bacana, cara. Isso te dá uma satisfação pessoal É isso aí. que você não vê. E o quarto valor, aí sim você olha para sua carreira. Com isso estabelecido, e aí eu vou dar algumas dicas aqui. Eu construí minha carreira sabendo onde eu queria dar o próximo passo e quais as ações eu deveria construir para dar o próximo passo. Construir uma carreira sem ser um carreirista, respeitando quem está na sua frente. Nem sempre você é o que está mais pronto para aquilo. Você pode ter um amigo seu do seu lado que está mais pronto, ele está na sua frente. Ele foi trabalhado para isso também. E quando ele é promovido, você tem que olhar para ele e bater palma. E hoje eu vejo que o mundo tem muita picuinha, muita inveja branca. Eu falo, se alguém for promovido hoje numa equipe, quem é a primeira pessoa que tem que ligar ou dar os parabéns? É o vizinho de área. Se o vizinho de área não deu parabéns, alguma coisa está errada. Sabe? Então, quando você olha para a carreira, construir uma carreira sem ser um carreirista, é o conjunto de estudo que eu vim falando para vocês, Arival. Persistência, coerência, insistência. Senão ela é efêmera. Ela é efêmera. Você não gera aquela experiência com você que você vai carregar pro resto da vida, né? Pode dar um pau qualquer dia desses, a empresa precisa ter uma reestruturação e você não tá mais na companhia, que pode acontecer com qualquer um, Aham. Faz parte do e jogo. você simplesmente pulou de galho em galho, de empresa em empresa, e você num ambiente de crise, você não tem o que ofertar pro mercado. Porque eu fui imediatista. Eu pulei de galho em galho por causa de R$1.000 a mais, R$2.000 a mais, por causa de 30% a mais. Não criei vínculo, né? Não criei vínculo, não gerei Isso experiência, aí. não desenvolvi ninguém do meu lado, não compartilhei todo o conhecimento que eu tive para poder ter alguém suportando as minhas teorias, as minhas filosofias. Tá? Então, nessa época, quando eu fui convidado para sair de gerente de marketing para gerente regional de vendas, eu criei isso comigo, sabe, Arival? De ter os seus valores profissionais muito com você. Isso ninguém tira. E a dica que eu dou para as pessoas é que quando vocês descobrirem os seus valores profissionais e pessoais, que normalmente eles se cruzam, Aham. nunca se corrompa, nunca venda eles. Não é efêmero, É isso aí. não funciona, tá? Perfeito. E quando eu fui ser gerente regional de vendas em Primavera do Leste, aí foi gostoso pra caramba. Gente, trabalhar com pessoas. Eu tava com 31 para 32 anos de idade, tinha um RTV na minha equipe que tinha 27, de Singenta, né? Eu tinha de idade. Cara, mas aprendi demais, foi um dos profissionais que eu mais pude ajudar na minha carreira. Então você vê o que é complementariedade de pessoas. Cara, eu tinha uma equipe com 11 RTVs, fui ser gerente regional da maior conta da Singenta da América Latina, que era a conta do Grupo Sinagro, né, naquela época. Satisfação enorme, sou amigo pessoal Hoje mudou bastante, né? Eles foram adquiridos, mas o ex-dono, os diretores, virei amigo pessoais dele, tenho um carinho enorme por eles.
Nós pegamos o ápice, um período de crise muito forte, e pegamos a reconstrução, a reestruturação dessa época. Hoje é Sinova, né? Hoje o Grupo Sinova, Subnova Liderança, são grandes parceiros da Syngenta, temos, cara, muita afinidade com eles, que a nova liderança assumiu agora. Nunca deixaram de ser um dos maiores parceiros nossos no Brasil e na América Latina. Só mudou as fases, mudou as pessoas, mudou a liderança, como nós também mudamos nossas lideranças e a fase. Essa fase foi uma fase safra 2013, eu tô falando para vocês, né? Até a safra 16, 17 nós vivemos lá. E foi um momento mágico na minha vida, porque num momento de crise, e a crise não era uma crise no distribuidor, a crise era no Mato Grosso inteiro. Mato Grosso estava em crise. Né? Cara, e nós nos desenvolvemos como equipe. Você entender que você tem um problema, que o mercado tem um problema, mas que você como time, como ser humano, como pessoa, com o parceiro do seu lado, também engajado com a sua estratégia, você também conhecendo a estratégia do seu parceiro. O Arival conhece um pouco da minha filosofia e o André, toda vez que eu venho aqui visitar a Serial Ouro, cara, sempre são momentos de muito aprendizados. Porque a gente sempre fala assim, cara, parceiros como vocês, que têm uma filosofia semelhante com a nossa, de qualidade, de presença no campo, de ser relevante para o agricultor, não é só olhar a emissão da nota fiscal no final do mês, é olhar o quanto que isso está gerando valor para o agricultor e quanto isso vai ser longevo. É isso aí. Né? Então, essas filosofias, a gente sempre fala assim, eu vou abrir minha estratégia de corpo, alma e coração. O Arival abre a dele de corpo, alma e coração, o Arival André da Serial Ouro. Cara, olha os pontos de convergência que juntos somos mais fortes. E isso eu aprendi lá atrás nessa fase, sabe? Os meus auges, meus 32, 33 anos. Né? E como crescemos como equipe. Nós temos um grupinho de WhatsApp até hoje, todos os RTVs e gerentes regionais, da Eterna Regional, que somos grandes amigos. Hoje só tem 2 na Syngenta, ainda eu e mais um. Né? Mas somos grandes amigos, criamos um vínculo pessoal muito forte. E sem essas histórias, cara, você não gera um legado, que é isso a pergunta que vocês me fizeram. Então essa é uma história muito mágica na minha vida. Quando nós fechamos esse ciclo, cara, e acho que foi a fase que eu trabalhei menos com semente e tratamento de semente na minha vida. Foi quando eu fui gerente regional, tinha a responsabilidade de tratamento de semente, tinha a responsabilidade por semente, mas o negócio de crop protection como todo era muito maior, no ambiente aí de ser o responsável por conta do nosso maior distribuidor da América Latina. Tá. E nessa fase eu fiquei com saudade, cara. E apareceu uma posição, e normalmente, uma coisa legal, eu sempre, como eu falei, carreira, passo A, step by step, depois do passo B, depois do passo C. Cara, tem gente que tá na minha frente, legal, palmas pro meu amigo aqui. Ele tá mais preparado que eu. A minha hora vai chegar, tô me preparando. Não cai do colo, não é porque eu tenho um potencial dentro de mim que eu tenho que cobrar por esse potencial. Eu tenho que cobrar que meu gestor tire esse potencial de dentro de mim e vamos colocar ele para gerar valor para a empresa. É isso aí. Né? Então eu me candidatei, primeira vez que eu me candidatei com uma posição, para ser gerente de produto para tratamento de sementes no Brasil. Saí de Primavera do Leste para São Paulo. Porque eu queria voltar pro negócio de semente, pro negócio de tratamento. Para mim é a mesma coisa, tá? Eu já falei isso algumas vezes. Eu não consigo enxergar o business semente e o business tratamento de semente como coisas segmentadas. Eles andam junto. Eles andam junto. Nós vamos falar um pouco sobre isso, mas para mim é o start inicial de uma lavoura bem instalada para promover o potencial produtivo da agricultura. Tá? Então era esse o meu desejo. Fiz um processo seletivo, fui aprovado, fui para São Paulo, experiência mágica também, de novo, cara. Aí também tem as experiências pessoais e você poder tá junto de projetos novos. Vou citar um exemplo, lançamos Fortenza no Brasil nessa época. Projeto gigante, hoje é o nosso principal produto. Então começamos a introdução do biológicos. Né? Hoje a linha que tem hoje de biológico, nós vamos ouvir muito falar da Syngenta com biológico, já estão ouvindo, tá? Mas o primeiro produtinho, a primeira incorporação começou lá nessa fase. Criamos uma nova abordagem para milho. Tá? Então, cara, projetos que você vê que é robusto, começa a ter um contato com o global, começa a ter que desenvolver o inglês, passa uma vergonha, passo até hoje, né?
mas é positivo. É positivo o desejo que você tem, que você sente que poderia contribuir. Cara, eu conheço bem de semente, tem uma vaga de tratamento de semente, para mim uma coisa ou outra. Quando eu vi aquela vaga, eu falei, cara, eu posso contribuir para essa cadeira. Então isso que é gostoso, é gratificante na nossa carreira. Tá? Fiquei um tempo lá, quando a Syngenta decidiu separar os negócios delas, Syngenta, ProProtect, Syngenta Seeds novamente, quando adquiriu a Unideira, eu fui convidado para montar a unidade no Mato Grosso. E foi aí que foi a minha primeira oportunidade como diretor comercial da companhia. Eu estava como gerente de produtos. Claro, processo seletivo, tudo muito formal, muito justo. Eu tive a chance de sentar numa cadeira que um dia, há quase 20 anos, nessa época não tinha 20 anos, mas há 15 anos atrás, eu tinha desenhado para mim. Cara, quando eu estava na faculdade, eu pensei nisso. Falei, cara, eu quero ir para o mundo corporativo. Cara. Eu acho que o mundo corporativo ele é dinâmico. Né? Eu não vou ser só um agrônomo técnico, eu não vou ser só um pesquisador, mas eu não quero também ser só um agrônomo de campo, um RTV. O que eu quero para mim? E o que eu preciso fazer step by step? Então, quando eu entrei com uma TV, eu falei, cara, daqui 1 ano e meio, 2 anos, eu preciso ser RTV. O que eu tenho que fazer? Quando eu virei RTV, eu falei, cara, daqui 5 anos eu quero ser um gerente regional de vendas. Ou um gerente dentro de marketing, uma carga gerencial. E sempre fui atrás, conversando com muita gente, com muitas pessoas. Quais são os pilares que a gente precisa construir? Como que a gente dá cadência nisso? Mais uma vez, no sapatinho, na humildade, step by step. Quando eu cheguei em gerente, falei, cara, agora eu preciso ser um filial comercial. Quais são os próximos passos? Até mirar, porque eu falei, eu acho que um dia, eu gostaria sim de ter uma carreira de ser um diretor comercial de uma grande corporação. Um sonho, sem ganância. Ambição. A ambição é diferente de ganância. Exato. Né? Você ser ambicioso não é pecado. Você criar um propósito para você transformar um propósito numa ambição numa propósito é nobre. Você ser ganancioso e se corromper nesse processo que é o... E ser ético, né, Paraná? Que é o pecado que a gente fala. Tá? Porque a ganância você faz a qualquer custo, né? A qualquer custo. O propósito você se coloca à prova para se desafiar. A ganância te leva ao risco de você corromper os seus valores. Isso aí. E a partir do momento que você corrompe seus valores, você começa a morrer como ser humano. E isso que você primeiro morre como ser humano, na sequência você morre como profissional. Falei que a prosa ia ser boa, né? Cara, tô inspirado hoje, hein? Mas assim, cara, falar de gente, pessoa, de negócio, de semente é inspirador. Falar de agricultura é inspirador. E eu, mais uma vez, só agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre isso. E aí, foi um momento que foi legal, foi bacana, cara. Montamos uma unidade comercial de sementes no Mato Grosso. Um time Nideira, um time NK. Contratamos mais de 36 profissionais para poder de contratação em menos de 1 ano. 80 profissionais na unidade. Cara, o negócio começou a rodar. Teve altos e baixos, tudo. Mas chegou um momento que comecei a ter uma desconexão. Tá? Chegou um momento que começou a ter uma desconexão. Uma fase que eu amadureci muito como profissional na minha vida. E que chegou um momento que eu achei que eu deveria dar um outro passo. Tá? Tivemos algumas desconexões, algumas coisas que dentro de um processo que não tem o certo e não tem o errado, tem aquilo que você se adapta melhor ou você não se adapta. Não existe. Os processos são processos, os modelos são modelos, mas você acredita mais em uns, menos em outros, e o formato que o negócio se tomou após a instalação, eu achava que outra pessoa poderia contribuir mais do que eu para aquilo, e eu poderia contribuir mais para a Syngenta de outra forma. Foi quando veio o convite para eu voltar para a Seedcare, que, cara, aí sim, teve uma transição de um profissional que eu admirava e respeitava muito, que era o Wagner Cianci. Você chegou a conhecer ele? Conheci. Wagner Cianci teve a chance de ir para Basileia, tá até hoje lá na nossa casa-mãe. O Emiliano tá lá também, eram pessoas que estruturaram o Seedcare. E ligaram para mim e falaram, Paraná, tem uma vaga comercial no Seedcare para tocar o projeto X lá, o projeto do LKA, tá? Naquela época era uma equipe com 3 gerentes regionais de vendas, uma equipe mais enxuta, um faturamento aí 70, 90 milhões de dólares. Mas aqui eu falei, cara, voltar pro Seedcare, eu tô em sementes que eu já gosto, voltar pro Seedcare e semente é tudo a mesma coisa.
mas esse projeto eu acho que eu posso contribuir mais, aqui outra pessoa pode contribuir mais do que eu. Cara, vamos embora, voltamos para São Paulo. E aí eu toquei esse projeto por 3 anos, e agora desde janeiro, essa função que a gente estava fazendo praticamente foi dividida em 3. Nós criamos 3 grandes unidades comerciais de Seed Care. Tá? O negócio que a gente estava falando de 70 milhões de dólares, hoje está em 170 milhões de dólares. E a gente assume também os outros negócios de Seed Care, que não é só LQA, que contabiliza aí um negócio no Brasil de mais de 450 milhões de dólares. Tá? Muito bacana. Então, esse é um pouco de como eu cheguei até lá. E eu vou contar, antes de passar para a próxima, só eu estou falando, Arival, né? Antes de eu passar para a próxima, lá atrás eu criei um mantra comigo que eu quero seguir. Quando eu entrei na companhia, falei, cara, eu como profissional, como ser humano, como cidadão, nós temos os nossos papéis, né? Não só como, nós temos um papel como marido, como pai, como irmão, como filho, como membro da sociedade. Falei, cara, os primeiros 10 anos da minha carreira, eu vou aprender. Tanto que eu fiz 2 pós-graduações, me dediquei a inglês, né? Tudo que é curso que tem na Syngenta, cara, ia e dedicava. Fazia o pré-reading, o pós-reading, a tarefinha, tá? Adquirir conhecimento. Então eu vou aprender. De 10 a 20 anos, eu quero compartilhar pessoas, desenvolver gente. Cara, se eu conheci, tudo que eu tenho comigo, eu não adquiri sozinho. Syngenta promoveu isso para mim. Eu tenho que retribuir de alguma forma também. Eu estou me organizando, me preparando para os próximos 10 anos começar a ensinar. Porque se eu adquirir conhecimentos, eu estou compartilhando isso, eu estou me preparando para isso. Então essa é um pouco aí da história profissional aí que trouxe até hoje. E estamos aqui falando um pouco da nossa história e pronto para falar de tratamento de semente também. Não, Muito bacana. legal, muito legal. E um dos tópicos, né, Rodrigo, ter te convidado também falar dessa parte de carreira, né, porque isso se vê muito hoje, né, esse que você falou de pular de galho em galho, né, se tem muito hoje no agro, mas também para falar sobre um assunto que você disse que gosta muito, questão do TSI, né. Que jornada, hein? Que jornada. Que jornada. Foi, voltou, mas assim, sempre perto. Como que é a questão do Seed Care? Como que funciona? O que é o Seed Care? Para a pessoa que está chegando agora no nosso podcast, nós falando do Seed Care, o que é o Seed Care? Vamos lá. Seed Care na Syngenta, ela é uma unidade comercial responsável para olhar o tratamento de sementes, a linha de produto tratamento de sementes. E por que nós temos uma unidade, um time específico para isso? Quando eu falo unidade comercial, eu estou falando que nós somos hoje mais de 80 profissionais. E aí quando eu estou falando de supply, eu estou falando de RH, eu estou falando de finanças, não estou falando só Do produto em si. do produto em si, do RTV que está no campo, do gerente regional de vendas, do diretor comercial, do gerente de marketing. Existe uma estrutura que vive e respira tratamento de sementes 24 horas por dia. Por alguns motivos. Primeiro, porque nós entendemos que esse negócio ele precisa se conectar mais com semente. Ele precisa proteger mais a joia rara que vocês produzem. Eu falo, a gente interage aí no Brasil com 107 sementeiras. A semente de soja, ela é uma joia para o desenvolvimento da agricultura brasileira. E isso vai mudar ainda mais. A responsabilidade no poder genético da soja vai aumentar nos próximos anos. A semente como um todo. A gente está falando soja porque o negócio do Brasil, maioria soja. Mas vamos falar com semente de algodão, semente de milho. O poder transformador que ela tem, ela vai ser a protagonista da agricultura. E quando a gente olha tudo isso, nós precisamos ser específicos, nós precisamos ser especialistas. Nós precisamos conhecer cada detalhe para cuidar muito bem dessa joia preciosa que vai desenvolver a agricultura brasileira. Então, por isso que na Syngenta, Seed Care não é só uma linha de produto. Seed Care é uma unidade de único, de olhar para os nossos parceiros, que a gente não fala que nós temos cliente, porque o cliente é o agricultor. A sementeira são nossos parceiros de negócio, nós não queremos ser fornecedores. Nós não somos um simples fornecedor, porque nós olhamos o processo end-to-end.
Quando eu falo que a gente senta com uma Cereaoro, fala, minha estratégia é essa, e dá essa estratégia sua, a gente fala desde o campo de produção Exato. até o pós-venda, até quebrar os ceticismos e os mantras e as misticismo que tinha em tratamento de semente do passado. Por isso que eu falo, que jornada. E nós estamos nessa jornada há 16 anos. Nós temos um centro de pesquisa em Olambra chamado The Seed Care Institute, que ele é específico para tratamento de semente industrial. E o que tem de mais valor lá não são as máquinas modernas de última geração. Não são os testes modernos que tem um network global com mais 14 centros de pesquisa igual esse no mundo. É o conhecimento de 15 anos instalados lá que não tem igual no mercado. E isso é público, isso é disponível para os nossos parceiros. Aproveitar e mandar um abraço aos meninos, o Ademar, que com certeza devem estar nos assistindo agora. Zé Veiga, Ademar, Isso. Mônica, Carol, tá com certeza, todo mundo vai estar assistindo. Corre lá. E trabalham em prol da semente, em prol dessas tecnologias. Então, por isso que nós somos essa unidade. Internamente chega a parecer até uma família. Aquele conselho de grande família italiana. Você estapeia durante o dia, mas à noite toma uma boa taça de vinho, uma boa macarronada e tá todo mundo de bem. E acho que é isso que está fazendo o nosso sucesso, né? Como tratamento de sementes, nós chegamos aí a mais de 40% de market share no mercado. E nós não falamos outra coisa de business a não ser falar de tratamento. Então, nós pensamos assim, precisamos ser únicos e específicos. O nosso negócio não é simples, porque nós não trabalhamos com produto, nós trabalhamos com ofertas, porque um produto isolado não leva a solução para o agricultor. Exato. Não resolve o produto, mas da mesma forma a gente também tem que ser simples e técnico, né? Então nós estamos vivendo uma fase que, se eu pegar 10 anos atrás, o agricultor tinha um problema para dormir. Quando eu falo instalação de lavoura, ele pensava em lagarta. Hoje nós estamos na era das lagartas, que viraram complexo de lagartas. Nós estamos na era dos coleópteros. Nós estamos na era do torrãozinho do cascudinho, anomalia da soja e sem falar dos nematóides. Cara, quando eu começo a colocar no bolo, antes ele não dormia por causa de uma coisa, hoje ele não dorme por causa de 9. Então, um produto específico, se você não tiver toda a tecnologia bem trabalhada, bem testada antes e sendo benéfica para a sua joia, Arival, que é a semente que você produz, porque tudo isso tem que preservar o vigor, preservar a qualidade, preservar o potencial genético, nós não vamos evoluir como agricultura brasileira. E nós estamos nessa vibe. Eu acho que até a gente trabalha internamente no nosso parceiro, o professor Rogério Coimbra, até mandar um abraço para ele. Ele fala... Abraço pro professor Rogério também, que está assistindo nós. Ele participou muito com a gente, tá suportando muita gente na introdução dos nossos inoculantes, fazendo muitos dados de pesquisa aí conosco. Inoculante longa vida aí que nós vamos lançar no mercado com mais de 90 dias, Isolic, o HC, e ele que está sendo um dos precursores aí dos dados técnicos para nós. Já mandar o convite, né? Ó, Moqueado, a gente tá te esperando aqui. E ele fala do patrimônio chamado semente, né? Porque isso envolve muita tecnologia, né? Desde genética, você vê biotecnologia, e você não dá essa proteção que o TSI oferece, né? Você corre o risco de todo o trabalho por trás, né? Então aqui tá nós, parte do comercial, do time de vendas, mas por trás tem um time de produção, tem um time de UBS, tem um time de qualidade, e nesse elo final entre comercialização e produtor faltar aquela proteção que vai, às vezes, arruinar todo o trabalho por trás, né? E a pergunta que eu quero chegar para ti e para a Ana é o seguinte: a questão da evolução. Porque, como você falou, 10 anos atrás era 1, hoje são 9 os principais. E daqui 10 anos, como que a gente consegue acompanhar essa evolução, né? Pra gente tá... Porque se chegar depois, você perde, mas se chegar antes, será que precisa desse produto? Como que a gente consegue medir essa evolução? Cara, excelente tema, excelente pergunta. Obrigado, porque eu vou ter muita satisfação em discorrer sobre isso, Arival. E, por favor, interagem comigo também. A dinâmica de soja e de semente como um todo, que a soja está vivendo isso agora. Nós já vimos isso acontecer no algodão lá atrás, e que o algodão hoje é 90% TSI. Isso aí. Nós vimos acontecer isso no milho lá atrás. Milho hoje é 85% TSI. O milho só não é 100% TSI porque alguns híbridos são mais sensíveis a outros, a um processo industrial, e são híbridos relevantes no mercado. Tá? Então, mas começou com esse mesmo conceito.
como eu falei para vocês, eu interajo com quase 100 sementeiras no Brasil. Toda vez que eu visito elas, eu pergunto, qual é o seu principal diferencial? Raras não respondem qualidade, vem de qualidade. Então, se todo mundo tem qualidade como diferencial, se todo mundo tem qualidade como diferencial, qualidade não é mais diferencial. Exato. Ele virou o airbag, o ABS, o ar-condicionado, de todo. Então, isso é padrão, isso é obrigação da indústria. E também no passado, vamos pegar um pouco a evolução do potencial genético. Cara, nós falávamos, olha a evolução do quanto que se profissionalizou o mercado de sementes. Né? Olha o quanto que foi necessário. Hoje, antigamente era uma fazenda produzir uma semente. Hoje você tem que ter uma IBS mesmo. Né? Você tem que ter todo um processo de qualidade total, de segurança, sabe? A própria armazenagem, né? Todo o processo end-to-end, ele é muito profissional. Não é só colher e jogar num secador e fazer. Quando isso acontecia no passado, não tão distante, cara, vamos lá, como que você regulava uma plantadeira? Cara, joga 30 caroços por metro para nascer 25, tá bom. Então nisso, cara, não tinha aquele cuidado com uma dose ideal. Não tô falando tratamento de semente industrial, tô falando tratamento de semente on-farm. Cara, eu já vou jogar mais para perder mesmo. Cara, Uma pro santo, né? uma pro santo, aquele golinho, cara, uma planta de soja hoje, ela tem que ser muito eficiente para entregar o potencial produtivo que a agricultura espera. Então hoje nós estamos falando de variedades extremamente modernas, de alto potencial genético, que você tem que ser altamente eficiente com 8 plantas por metro. Exato. 12 plantas por metro. Cara, a responsabilidade é altíssima. A responsabilidade é altíssima. Eu não jogo mais 30 plantas por metro. Biotecnologia, assegurando muita coisa desse potencial. Entendeu? Então, o mercado ele foi para um lado de exigência em potencial produtivo que as obtentoras entregaram. Sim. Mas entregaram uma eficiência de planta. Uma planta só, um indivíduo, ele tem uma responsabilidade muito forte. Você dá grãos por planta, vagem por planta, né? Antes se via planta nascida, né? Hoje é vagem, grãos por planta, né? Se muda a forma de ver, né? Então, não é à toa que foi o primeiro ano que o TSI passou, o on-farm foi a safra passada. Então, nós tínhamos um mercado que ele sempre foi 40-60, 50-50, 30-70, sempre o mercado on-farm sendo um pouco maior do que o mercado de tratamento de semente industrial. A safra passada foi a primeira vez que no mercado brasileiro o tratamento de semente industrial ele foi 60-40, tá? Porque uma planta de alto potencial produtivo, sendo extremamente responsiva, ela tem que estar coberta, ela tem que estar segura, isso é vida, ela tem que estar protegida. E um produto só, uma tecnologia só, ele não traz uma solução para o problema do agricultor. O agricultor hoje tem mais de 9, como eu falei, era 1, hoje é 9. São 9. Né? E a planta também é responsável. Então, essa combinação, aí eu vou chegar na sua pergunta. Por que eu acredito que essa pergunta foi boa? Porque eu acredito que o tripé, potencial genético, uma planta altamente eficiente, com TSI de qualidade, de uma oferta combinada, já protegida, com fungicida, inseticida, nematicida. Hoje nós temos condição de fazer nematicida químico, mas nematicida biológico, na própria tratamento de semente industrial, ou seja, é o manejo na semente. Todos os nematologistas falam, você tem que fazer manejo, é a combinação. A gente tem essa ferramenta na mão hoje. Isso é inovação, é tudo que o agricultor queria, mas nunca pediu para nós. Né? E nós estamos conseguindo isso. E mais as biotecnologias, que são fundamentais, né? Esse tripé, ele vai garantir aquilo onde o agricultor não pode errar. Cara, nós sabemos que tem anos que você tem pressão por custo, nós sabemos que tem ano que a rentabilidade é maior, nós sabemos que tem ano que a rentabilidade é menor. Cara, a agricultura do brasileiro é cíclica. Nós sempre vamos ter esse ciclo de altos e baixos, a cada 5 anos tem uma crise, como em todos os business. Mas tem uma coisa que a agricultura brasileira não pode errar, é perder na largada. É isso aí. Não podemos perder na largada. Então a semente tem que ter qualidade, a semente tem que ter vigor, ela tem que ser eficiente e ela tem que estar bem protegida. Semente é vida.
E essa combinação de uma oferta completa que nós podemos proporcionar e muito bem estudada. São 15 anos de estudo dentro de um laboratório, um centro de pesquisa específico para tratamento de semente industrial, que pode falar que a semente que está da cereal ouro, com a alta qualidade, com o indivíduo sendo responsivo, tratado com seed care, você vai começar ganhando. Não começa a safra perdendo, agricultor. Instalação de lavoura é tudo. E é isso que eu acredito que vai ser as novas tendências do futuro. Cada vez mais olhar para a semente não só como regular uma plantadeira. Dica para o técnico do futuro, tá? Depois a gente explora um pouco mais para o agrônomo do futuro. A gente tem que olhar a instalação inicial da lavoura. Os produtos modernos, os nossos produtos estão sendo lançados com esse conceito. Isso aí. E essa abordagem tem que ser chegar na ponta. E é responsabilidade nossa levar para o agricultor essas soluções, né? O momento certo de você plantar, o momento certo de você posicionar. Porque hoje, se chega para nós escolher cultivar para levar para o mercado, 10, 20 variedades novas todo ano. E assim como também é produto, né? Como que a gente faz? Você que também já esteve na cadeira do marketing, levar essa comunicação para o agricultor sobre as novidades, sobre as tendências. Tá. Primeiro ponto, eu acho que a gente tem que ter aquilo que eu falo da proposta de valor bem estabelecida da sua oferta, porém bem argumentada. Ou seja, todo mundo é São Tomé. Todo mundo tem que ver para quem. Entendeu? E eu vou falar uma coisa para vocês. Explicitamente, todo mundo quer preço. Todo mundo quer comprar bem. Mas intrinsecamente, todo mundo quer ser surpreendido, quer uma novidade, quer um auxílio. Entendeu? E eu vejo que isso é uma carência que nós temos, mas que a gente, como profissionais do agro, podemos suprir, tá? Então, assim, toda a novidade, ela tem que ter um benefício para o agricultor. E o papel nosso é saber ler a agricultura como um todo. Eu acho que é nisso que nós estamos pecando. Nós estamos ouvindo pouco o agricultor. Nós que eu falo, técnicos no geral, mercado como um todo, tá? O agricultor, ele tem as necessidades deles. Cara, ninguém falou para ele que ele tá tendo... Ele não sabe que ele tá tendo 9 problemas. Ele não sabe. Ele não sabe que o Cascudinho já pulou o rio lá do Rio Araguaia, já saiu da Serra da Petrovina e tá aqui no Rio Verde ainda. Já tá. A anomalia que começou lá na BR-163 já tá no Tocantins, já tem registro de aporte em Santa Catarina. Então a função nossa, além de falar de produto, é dar essas tendências com a solução, porque vai atender uma necessidade dele que às vezes ele nem sabe que ele vai precisar, é antecipar essas tendências, mas é claro, com a base técnica robusta por trás de dados de prova de que sim, pode vir comigo, que eu tenho a melhor solução. E nós fizemos isso no passado, quando nós fizemos uma pesquisa de mercado, entendendo por que o agricultor não comprava TSI. E nunca foi por causa do custo. Nunca foi por causa de custo. O agricultor não comprava TSI por causa de 2 grandes motivos no passado. Primeiro, confiança. Ele não acreditava que tinha a dose correta. E aí nós criamos, nos estruturamos, montamos teste de HPLC, credenciamos. Nós estamos aqui hoje com a Cereal Ouro, prestes a ser condecorada com o 7º ano seguido com o selo de certificação de tratamento de semente industrial da Syngenta, onde nós temos mais de 100 itens. Chega até a ser chato, né, Arival? A auditoria que veio fazer aqui, né? O pessoal dos nossos parceiros querem botar o nosso auditor para correr. São mais de 100 itens que são avaliados para garantir uma série de pilares. Entre esses pilares é a dose certa. Ou seja, hoje você tem máquinas modernas, tecnologias modernas e aferições e cheques com teste de HPLC que garante a miligrama de princípio ativo por semente. Então nós quebramos isso através do selo de certificação e a comunicação disso. E parabéns aí, Arival e a Cereal Ouro pelo 7º ano consecutivo de estar recebendo esse selo. E não é só a dose correta não, tem vários outros critérios. Isso. São 6 grandes pilares que a gente avalia, trabalha junto para levar uma semente de melhor qualidade com TSI de qualidade para o campo. O outro pilar era a receita. O cara queria, eu quero fazer minha receita, eu quero fazer o meu chorinho disso, meu chorinho. Porque você não tem
tal produto, eu preciso comprar um pouco do meu vizinho aqui, cara, porque o cara é um vendedor que passa, cara, business, virou business, eu sou o cara que é o vendedor do Klein, meu amigo, mas, cara, eu tenho que tocar minha lavoura, eu tenho que... E nós provamos que com a composição de ofertas, os produtos modernos hoje, o volume de cauda, ele é relevante. Os nossos novos produtos agora também com caudas reduzidas para poder você ter mais princípio ativo no TSI, coisa que você não consegue fazer na fazenda. Altíssima concentração. Você não consegue mais customizar uma oferta tanto sem prejudicar uma qualidade no tratamento. Isso aí. Dado para você, Luiz, nós fazemos o cheque do on-farm com o TSI, no teste HPLC, do mesmo produtor. Nunca você consegue ter uma dose. Ou você está tendo subdosagem no on-farm, ou você está tendo superdosagem. Ou você está jogando dinheiro fora, está colocando a mais, ou você está colocando menos. E não é pouco, né, Paraná? E não é pouco. São variações de até 80% a gente tem registros, Arival. Até 80%. Então, esse ceticismo nós conseguimos quebrar com longa jornada, e eu acho que esse foi o grande valor. Cara, são mais de 40 sementeiras certificadas com selo de tratamento de semente industrial de qualidade. Singenta, Seedcare. Isso está dando muita confiabilidade para o campo e ele está sentindo que ele não precisa mais confiar na receita dele. Tem receitas modernas, robustas e sustentáveis, né? Estamos falando hoje em semente pronta, com inoculante, com a capacidade de colocar um nematicida biológico junto com um nematicida químico. Então o agricultor brasileiro está muito bem servido desse jeito. E eu acho que eu coloco um outro pilar também, que é a questão de segurança. Do quem está manuseando a questão do produto, né? Porque hoje você tem muitas certificações que se pede a segurança do aplicador, do cara que prepara a cauda, né? E isso está sendo, né? A Cereaoro está indo para 12 para 13 anos de TSI instalado, né? Foi uma das primeiras aqui no Sudeste Goiano a se ter tratamento de semente industrial e elevar essa questão da segurança para o agricultor. Você ganha comodidade. Você tem uma janela de plantio cada vez mais curta, onde você precisa ter a semente entregue mais perto para você já plantar, para você startar na época certa, para você já pensar, não é nem safrinha mais, né? Já é segunda safra, né? Então você começa a ter essas janelas mais precisas. E você comentou sobre a questão da certificação, até era uma das perguntas aqui sobre o que era a certificação, né? Mas assim, como que é essa comunicação na ponta da gente levar sobre essa certificação para a gente estar cada vez mais, não influenciando, mas sim comunicando sobre a importância de você usar um TSI, sobre os pilares que você já trouxe, né? Questão de segurança, dosagem, tudo. Mas sempre tem aquela, não, eu preciso colocar um produto, eu preciso colocar outro. Como que a gente consegue levar de uma maneira mais clara que nós, que somos comunicadores, né, de sementeira que pega a biotecnologia, pega a semente, pega o tratamento e leva. Como que a gente consegue também ser mais assertivo como profissional? Agora já voltando à dica profissional profissional do agro de levar essa comunicação. Vamos lá, o mercado ele está cada vez mais exigente, né? O mercado, nós como empresas do agro, a sociedade vai começar a nos cobrar cada vez mais, não só por qualidade, mas por sustentabilidade, por segurança. Hoje existem critérios de avaliação em qualquer outro segmento. Se você não anda em conformidade com algumas políticas, sua marca não entra no mercado, né? Tá certo que nós temos um mercado que ele é um pouco mais conservador, que é o mercado agrícola, o mercado da construção civil, são mercados mais conservadores, tá? Mas isso que você passou de segurança de aplicação, que hoje um cliente não olha, um agricultor não olha, no futuro ele vai olhar. Eu só vou comprar uma semente da Cereaoro, eu só vou comprar uma semente de qualquer outra sementeira, se eu ter a segurança de que ela está em conformidade com as leis e políticas que regem o processo de produção de semente, inclusive cuidar do próprio aplicador, do próprio operador, né? Até porque ele não vai ter para quem vender se ele não fizer isso. Quem vender. A imagem e reputação de uma empresa, ela passa a ter não só valor para o cliente, mas com valor em ações. Hoje nós estamos falando em IPOs, estamos falando que uma empresa, o segmento de sementes, ele deixou de ser aquela agricultura familiar do passado e são megas empresas, com capital em bolsa, com joint venture, com parcerias, com tudo que você pode imaginar, são grandes empresas. Foi a época que a vibe era o faturamento, né? Foi a época, o faturamento é uma consequência de tudo aquilo que você constrói como empresa.
sabe? E você pode ver o mercado de semente, ele tem um negócio que ele é diferente. Já reparou para ver os nomes das sementeiras? Tudo tem um lado emocional por trás. Tudo tem uma história, Exato. sabe? O cara coloca o nome da filha, o cara coloca o nome de um cavalo que ele teve, que foi o primeiro animal da fazenda. Tem, tem questões religiosas. Cara, porque semente é vida, né? E a sociedade vai olhar para essa empresa e falar assim, cara, qual é a conformidade que essa empresa tá com as políticas? Eu quero comprar semente de soja de uma empresa que não planta em área de preservação legal? Não posso? Né? Você conviveu muito lá com o pessoal lá, Arival, na sua começo de carreira lá da Cevada. Uhum. Hoje, se não tiver uma certificação correta, não entra na Ambev. Isso aí. Se você não tiver uma certificação correta da sua cevada, uma rastreabilidade da sua cevada, você não entra na Ambev. Então, e as fazendas hoje também estão virando mega indústrias, não é só a indústria, né? Nós estamos É. falando de mega grupos aí. Então, se você, cara, qual que é o nível de produto que eu estou colocando na minha fazenda, que eu vou gerar o meu produto para exportação para outro país? Então, o selo Seedcare, ele começa a trabalhar junto com os parceiros nessa credibilidade de imagem e reputação do seu produto, que vai para o seu cliente, vai virar um produto final, né? Por que você acha que nós estamos tão preocupados em falar em planta jovem? Saúde do solo, produtos mais modernos, com doses menores, que têm atividades que preservam as atividades enzimáticas do solo. Nós vamos começar a falar disso num curtíssimo espaço de tempo. Menor impacto. Menor impacto ambiental, sustentável, que segue as normas e políticas e monitora isso, se o aplicador que está lá operando a máquina está correto, está bem cuidado, se tem todas as políticas de HSE em volta, se não, se toda a sua CPR que você me manda para eu fazer um limite para você não são de áreas de preservação, que está tudo em conformidade. E num futuro próximo, tá? Esse futuro não está longe, não. Não vai ser só o cliente, o agricultor que compra a semente, que vai fazer isso. A sociedade vai cobrar tudo isso, tá? Então eu acho que como que a gente comunica isso? Mostrando que existem 6 pilares que te diferencia. Te diferencia. Eu por lutar, e não é fácil, né? Nós estamos aí com 40 sementeiras com selo, e nós somos exigentes. Não é porque é um cliente que fatura A, fatura B, ou compra mais ou compra menos. Cumpriu a Não. meta dos produtos, Compra... ganhou C. Não, não. Cara, é auditoria. São 6 pilares de sustentabilidade, de segurança, de qualidade assegurada, de dose certa, de cuidado ao meio ambiente, de cuidado às pessoas. 6 pilares, com 100 itens avaliados, que dá a segurança que você está com um produto de altíssima qualidade, Arival, com a sua semente tratada, que você vai entregar para o seu agricultor um produto de altíssima qualidade, com a segurança que ele precisa, e que essa soja vai virar um produto de altíssima qualidade para o agricultor também poder exportar para o mundo. E isso é o futuro, como se diz, é um futuro próximo, não chega a se dizer um futuro, já é uma realidade, porque tem alguns casos assim, já que tem fazendas certificadas que precisam ter sementes certificadas também. E quando se fala em agricultura, Paraná, como que a gente pode trazer de tendências que você vê tanto para esse mercado de TSI, mas também para o mercado do profissional, né? A gente começou falando do episódio de legado, né? Porque legado, até a gente fala no nosso vídeo institucional, que legado não é que a gente vai deixar para elas, mas sim nelas. Como que você vê o novo perfil daqui para frente, o novo perfil do profissional, mas também aliado a esse novo perfil agrícola? Porque a gente tem um conflito de gerações, né? Que você estava falando de formando em 2002, eu sou nascido em 97, então assim, a gente tem essa realidade. E o consultor na ponta está enfrentando isso. Ele está chegando, o produtor sabe muitas vezes a informação mais do que ele já tem. Então, como que vai ser esse profissional daqui para frente? E como que esses produtos, para a gente comunicar sobre esses produtos também daqui para frente? Vamos lá. Primeiro, eu vou dar a minha visão de que eu acho quem vai ser o técnico do futuro, tá?
quando eu entrei na faculdade, ou quando eu estava me preparando para ser um estudante de agronomia, quem tinha o insumo mais precioso do agricultor, que é o tempo, a atenção, era aquele técnico, aquele recomendante que sabia posicionar herbicida. Época de ervas resistentes, você não tinha ainda a biotecnologia, o RR. Então, cara, era um problema de corda de viola, trapoeirava. Então, Mistura dupla, mistura tripla. sequencial, Que mistura, vai antes, que produto vai aí depois depois. a sequencial, subdose de um. Eu não vivi isso, tá? Só eu ouvi falar. Tá? Cara, Me contaram, né? É. e os agrônomos das empresas, das cooperativas, dos departamentos, das multinacionais que eram mais respeitados pelos agricultores, eram os agrônomos que sabiam posicionar bem o herbicida. Pra fazer todas essas manobras, identificar uma planta daninha, cara. Exato. Cara, como eu lembro muito bem disso, cara. Tinha regiões que você tinha que chegar falando pelo nome científico. E esses caras, os caras respeitavam. Cara, chegou a RR, virou glifosato pra todo lado. E o cara que não evoluiu ficou só lá naquela do herbicida. Hoje tá voltando com as ervas resistentes. Mas olha, tô falando uma coisa pra você de quase 30 anos. Depois nós entramos na era da ferrugem, né? Cara, ferrugem veio no Brasil 2004, 2003. Quem que era o técnico do campo respeitado? Que, o cara que sabia manejar ferrugem, fazer aplicação preventiva, quanto que Quem saía com a lupa, encontrar bater tudo. lupinha, É. bater lupinha, quem conseguia identificar ferrugem, cara. Era o técnico respeitado pelo agricultor. Cara, esse cara aqui sabe identificar ferrugem. Eu lembro até hoje, um dia eu tava rodando uma lavoura, aquele cara lá sabe identificar ferrugem. Cara, Aí beleza. veio a briga do cara que identificava o primeiro, né? Não, eu encontrei primeiro. Mas esse era o técnico respeitado. É, É aquele que tinha o insumo mais importante do agricultor, que é o tempo dele, exato. tá? Aí, cara, novos produtos, manejos. O agricultor aprendeu a manejar a ferrugem. Anos mais, anos menos, ainda tem algumas regiões, precisa do departamento técnico junto. Nada disso que eu tô falando perdeu a importância. Tô falando que as relevâncias mudaram no decorrer do tempo. Aí, era da helicoverpa, novas pragas, cara, complexo de lagartas, aí veio o cara do inseticida, cara, o cara que sabe posicionar antes, depois. Dessecação com inseticida para poder baixar a pressão de pragas. Cara, outra geração. Veio as novas biotecnologias aí que controlam também, suportando novos produtos, como o diamidas, o tratamento de semente, com Fortenza, foi essa época. Né? E aí, cara, as biotecnologias vieram para ajudar muito a agricultura, mas também vieram para desafiar os profissionais a como continuar evoluindo e trabalhando com elas e sendo relevante para o agricultor. Tá? E olhando esse contexto, o que eu acredito do técnico do futuro? Eu acredito que o técnico do futuro vai ser aquele cara que vai conseguir estar junto do agricultor no momento mais importante da agricultura brasileira, que é a instalação da lavoura. É aquele cara que vai conseguir ajudar o agricultor a tomar a decisão correta sobre não arriscar o patrimônio dele. Um agricultor que arrisca reduzir custos na implementação de uma lavoura, pensando que está com uma rentabilidade X, Y, Z, ele está colocando em risco o patrimônio dele. E o técnico que aceita reduzir tecnologia ou de qualidade de semente, ou de nutrição, ou de tratamento de semente para poder fechar o pacote e tirar o pedido, ele vai quebrar o cliente dele. Porque sem planta eu não produzo. É isso aí. Eu não posso começar errado. Então, para mim, o técnico do futuro que vai ser relevante para o agricultor é aquele cara que vai conseguir pegar todas essas ferramentas de potencial genético, de questões de qualidade, saber falar de fisiologia, fenologia, vigor, qualidade assegurada, potencial genético, novas tendências, o que está vindo hoje, amanhã, amarrar com as biotecnologias atuais e tendências do futuro que existem para gerar uma solução e ir com um tratamento de semente industrial de qualidade. Ele vai falar, eu não vim aqui te vender uma semente, eu vim instalar a sua lavoura. Eu vou te entregar uma planta jovem bem estabelecida. Nós já estamos começando a falar disso, tá, Arival? Você vai ouvir a gente falar, sair só do seed care, começar a falar de young plant care, como que os produtos modernos vão promover isso. Nós estamos falando de produtos de residual longo, olhando com fungicidas e inseticidas. Então, é claro, puxando um pouco a sardinha para nossa brasa, que é o ambiente nosso, mas a tendência está sendo essa, porque a semente de soja, a semente de algodão, a semente de milho, a semente nunca
esteve tão perto de ser a protagonista da agricultura brasileira como ela está perto nos próximos anos. Perfeito. Tá? E nós vamos precisar muito dessa nova geração. Nós estamos com muitos engenheiros de cotação aí. Nós estamos perdendo os engenheiros agrônomos de campo e estamos com engenheiro de cotação. Ficar fazendo engenharias nas ofertas para conseguir fechar o pacote e tirar o pedido do cliente. Porque vai fechar a relação de troca que o cliente quer, vai fechar o custo que o cliente quer. Cuidado. Você pode estar quebrando o seu cliente. Tem coisas que é fácil. Você tira uma oferta completa, mete um fipronilzinho genérico baratinho, belezinha. Isso resolve os novos problemas que o cara tem hoje na agricultura. De jeito nenhum. Isso valoriza cara, eu planto 12 plantas por metro, eu perdi 2. Fechei o pacote, ganhei o pedidão. Porque eu entreguei o custo que o cara quer fechar, porque o cara também tem um budget. Agricultor, cuidado. Engenheiro de cotação, volta a ser engenheiro agrônomo. Você vai ser o técnico do futuro. O cara que aprender isso vai ser o técnico do futuro. Tem muito engenheiro de cotação no mercado. Brigando com a gente para conseguir fechar o pacote. Fechar o pacote, às vezes, não fecha a produtividade lá no final depois. E amigo agricultor, não arrisque na largada. Não arrisque. Instalação de lavoura, uma lavoura bem instalada. Daí para frente a gente começa a construir o seu potencial produtivo. Se perder uma largada, você não tem mais chance de construir um potencial produtivo. Eu acho que é essa dica que eu dou aí para a moçada nova que tá mirando o futuro aí como agrônomos no campo. Eu fico muito feliz de ouvir isso vindo de você, Paraná, porque nós, na Cereal Ouro, nós temos um lema, que é garantir lavouras de alto potencial produtivo. Nós não vendemos mais sementes, nós vendemos lavouras de alto potencial produtivo. O que nós falamos com isso? Que nós estamos entregando ao produtor um insumo de altíssima tecnologia, um insumo que vai propiciar que ele atinja o teto produtivo, né? Mas nós enfrentamos muito esse vendedor de cotação. Desvia o foco do produtor, desvia o foco num serviço bem atrelado, desvia o foco do time, do posicionamento. A gente vê, tem materiais que numa região ele não foi tão bem, ou no vizinho produziu mais de 100 sacos por hectare. Não é o material que está errado. O que está errado é o posicionamento, né? Então é muito bacana ouvir de uma empresa como a Syngenta que ela também está se preocupando com isso, algo que nós estamos já há 5, 6 anos muito preocupados. Capacitação. Exato. Precisamos voltar às nossas origens de agrônomos, que a grande maioria é, ou de técnicos, e fazer um negócio técnico para o campo. Só que uma andorinha só não faz verão. Exato. O que eu quero dizer, não adianta você ter uma estrutura de FFE na sua indústria, na sua empresa de treinamento e capacitação, se não tem atitude do outro lado. Então, os profissionais novos que estão chegando no mercado, ou que estão a fim de se reciclar, de conduzir o mercado de agricultura, fica a dica, vamos ter essa atitude de voltar a ser relevante para o agricultor. Não deixar de tratar os temas difíceis com o agricultor, não deixar de estar perto, de ouvir ele. E eu vejo que o cara de semente tem essa chance, porque é onde o agricultor está mais sensível a ouvir a gente, a ouvir as nossas ofertas, que é o momento de plantar. Uma coisa, Luiz, eu vou falar para você. Um agricultor, ele tem muito apreço pela terra. Terra que ele desbravou, terra que ele herdou, terra que ele suou muito para adquirir, para comprar, terra que ele arrendou e ficou namorando aquela terra para comprar um dia e comprou. Saiu de Brasília, lá do Rio Grande do Sul, desbravou o Cerrado brasileiro na década de 70, morou embaixo de cabana, tomando picada de abelha, para construir a terra. Ele não planta qualquer coisa na terra dele. Ele tem muito apreço para a terra dele. Ele tem muito amor por aquilo. É o legado dele, né? É o legado dele. Cara, tem muito agricultor que tem a origem, tem lá o brasão da família italiana na fazenda, imigrantes que viajaram meses da Europa para cá para ter um pedacinho de chão lá no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e de repente virou um império. Parabéns! Então, técnicos que estão nos ouvindo nesse podcast, o cara não vai plantar qualquer coisa na terra dele. Ele tem amor pela terra. Ele tem amor. Ele trabalha para comprar mais terra.
Por que o agricultor luta dia a dia? Para preservar a terra, né? E, cara, e nós temos aí mais de 40 milhões de hectares de pastagem degradadas nesse Brasil, louquinha para ser explorado por agricultura, né? Por Então, bons produtores, né? por bons produtores, para aqueles caras que querem. Então, quando a gente fala de tendências do futuro do lado de desenvolvimento profissional, que eu acho que foi essa a pergunta central, Luiz, essa é a minha visão. Nunca teve tão propício para o nosso segmento semente, tratamento de semente, ser relevante e protagonista da agricultura brasileira. É um show de bola. Eu não sei, eu acho que o Paraná andou roubando o que eu tinha preparado, porque nas respostas dele ele falou tudo que eu ia... Já pegava as próximas perguntas, né? E a gente já tá com mais de 1 hora de conversa, nem parece que a gente tá Que 1 hora bacana, aqui que falando. Gostoso, que gostoso. Rodrigo, a gente queria agradecer demais esse bate-papo, ter vindo aqui. A gente sabe a correria que é, ainda mais num cargo alto de gestão, como que a agenda é concorrida. Nós agradecemos demais por abraçar também esse projeto, porque esse projeto não é só da Cereaouro, mas sim de todos os parceiros que estão junto com a Cereaouro para levar para o agricultor. Mais do que informação, é levar solução, é levar rentabilidade, como você falou, é levar produtividade. Então fica o nosso agradecimento. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente nesse novo projeto da Cereaouro. Paraná, queria agradecer até mais do que isso. Queria agradecer ao profissional Rodrigo, que está aqui conosco. Tive o prazer de conhecer, né, um pouco mais a fundo durante o tempo que nós passamos juntos e eu sei o quanto é corrido, né? Você veio para cá apenas exclusivamente para gravar esse podcast. Para nós é um prazer imenso receber sempre vocês aqui. Transmito o nosso abraço ao Léo, ao Igor, e fala pro Igor que nós estamos esperando ele aqui, viu? Quero correr lá no lago com ele. Ele gosta aqui. Ele teve a carreira profissional dele por muitos anos aqui. Ele gosta aqui. E obrigado. Obrigado. Cara, Luiz e Arival, eu que agradeço mais uma vez o convite. Para mim, uma honra, um prazer poder estar aqui falando de coisas tão gostosas, que é desenvolver pessoas, desenvolver agricultura, semente como protagonista, tratamento de semente como proteção da vida. Cara, é o meu mantra, é aquilo que eu acredito, e eu vim aqui de coração mesmo para poder tentar contribuir aí com esse projeto gigantesco de vocês, que espero que vocês tenham grande sucesso com isso. Obrigado mais uma vez. Show de bola. Pessoal, esse foi mais um episódio do Pode Semear, podcast da Cereaouro. Se você ouviu esse episódio até aqui, curta, compartilhe, leve pro técnico que está entrando, pro agrônomo que está entrando no mercado, pro seu amigo produtor, né, sair, como o Rodrigo muito bem falou, né, seja referência dele. Muito obrigado por estar aqui conosco até agora. Forte abraço.